Fala galera, unidade 4, análise de estruturas. Bom, vamos lá. Essa unidade a gente vai trabalhar usando o livro do Bia novamente, capítulo 6, tá? O que seria estudar estruturas? Até agora nós estudamos aí reações, né, externas de um corpo. O corpo, quando ele está em equilíbrio, a gente conseguiria calcular as reações externas dele, fazendo um diagrama de corpo livre, né? E aplicando aquelas equações conhecidas. E aí, para determinar a força no cabo, né, e as reações no pino A, somatória de forças em Y, somatória de forças em X, então nós temos as condições de equilíbrio que vocês já conhecem aí, já estão feras. Bom, essas forças externas são fáceis de se determinar. São as forças externas do corpo, outro corpo que faz força nele. Agora, e as forças que mantêm a estrutura unida? Por exemplo, como é que a barra CEF está fixada na barra ABC? Como é que a barra CEF está fixada na barra ABCD? Através de um pino. E como é que é essa ligação? Essas forças nós chamamos de forças internas, isso para a estrutura. Nós vamos ver que forças internas já entram em normal, força cisalhante, momento fletor, torção, mas isso depois vocês vão ver lá em resistência materiais. Agora, para a estrutura, nós chamamos isso daí de forças internas. São as forças que mantêm essas partes unidas. E quando a gente faz o diagrama de corpo livre de cada elemento, a gente vê essas forças aí. Além das forças externas que nós já conhecemos, nós vemos também as forças internas que mantêm esse corpo unido. Uma, ação e reação, são iguais, uma sentido oposto da outra, na mesma direção, com a mesma intensidade, né? E então, galera, a gente vai começar a trabalhar essas partes agora, a gente vai começar a calcular essas forças, porque em cima disso eu posso iniciar aí meus cálculos, por exemplo, se eu conheço a força de ligação entre essa barra e essa barra, eu vou saber a força que meu pino tem que suportar, o que minha fixação tem que suportar, o que aquela solda deve suportar, né? Se eu conheço a força que atua nessa barra, ela trabalha sob compressão, ou tração, no caso aqui sob compressão, eu consigo dimensionar a barra. Então essas forças são fundamentais para a gente iniciar o dimensionamento delas, que a gente vai ver lá em resistência materiais, análise de estruturas, elemento de máquina, dependendo da disciplina, dependendo do curso que vocês estão fazendo aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, quando a gente fazia o diagrama de corpo livre de um elemento só, através das condições de equilíbrio, eu chegava nos resultados. Eu conseguiria achar a x, a y e t sabendo o valor de w. Três equações, somatória de força em x e y, trabalhando em um plano, né? E somatória de momento. Então eu tenho três equações, três incógnitas, conhecendo w, a gente conseguiria achar essas três aqui. E agora, como é que eu vou achar essas forças aqui? Semelhante condições de equilíbrio. Faço primeiro, acho essas três aqui que eu não conheço, agora eu venho para cá. Conheço o t, conheço a x, conheço a y. Então vou ter agora aqui, ó, três incógnitas, três equações novamente, a gente consegue chegar no resultado aplicando condições de equilíbrio. As estruturas de engenharia elas são classificadas em três tipos aí. Primeiro, treliças. Você já deve ter ouvido falar, com certeza vocês conhecem. Vamos ver um pouquinho mais aqui do conceito e vamos trabalhar no cálculo dessas forças. As treliças elas são formadas por barras que só sofrem duas forças nas extremidades desses elementos. Eu tenho estruturas, que aí eu já tenho forças nos elementos, os elementos que eu tenho, as partes, elas sofrem duas ou três mais forças. E as máquinas, que aí eu entro também com partes móveis e que são utilizadas para transmitir e modificar forças. São esses três tipos aí. Treliças, estruturas e máquinas são conjunto de estruturas de engenharia. Lógico que eu posso ter a combinação delas, e eu vou ter a combinação delas. A maioria das estruturas eu tenho a combinação delas aí, tá? Primeiro, treliças, né? Olha aí, a cobertura de um estádio. Reparem o vão que ela vence, isso daqui é importantíssimo. E lógico, né? A estética dela é muito bonita também, né? Telhados, né? Galpões, aí eu tenho torre de transmissão de energia, tá? Olha 5 pontes aí, a ponte Valentina Vírus aqui de Vitória, né? Eu tenho uma máquina onde ela utiliza estrutura treliçada, né, no caso aqui o guindaste, para içar uma outra peça.
Então, essa estrutura treliçada é interessante, ela tem as suas vantagens, né? Não é à toa que ela é utilizada. Quando a gente fala de estruturas, ela sai daquelas barras e eu começo a ter vigas, eu tenho elementos mais robustos um pouco. Reparem nas barras aqui desses elementos, eles são mais esbeltos, né? Eles são mais finos, parecem mais leves, né? Eles são mais, eles são menores de forma geral, a sua seção transversal. Quando eu entro em estruturas, eu não tenho aquelas ligações, são um pouco diferentes, né? Eu tenho elas aí mais robustas muitas vezes, e as forças que atuam nela, eu não vou ter força apenas na extremidade. Olha isso aqui, por exemplo, eu tenho força, quando eu olho essa barra aqui dessa estrutura, eu tenho força aqui, que é do meu guincho, né? Eu tenho força da fixação, eu tenho força desse cabo, dessa haste e dessa haste, né? Então as estruturas elas são um pouco diferentes das treliças, mas o conceito que a gente vai estar utilizando para calcular condições de equilíbrio são semelhantes. Tá? Olha um telhado como era treliçado e ele só a formação de estruturas aí sem treliças, né? Tem a diferença entre eles aí, tá? E as máquinas, galera, desde a mais simples aí, ó. Um alicate para cortar perfis maiores, né? Não só cabo de aço, alguma coisa do tipo, né? Algum arame maior, né? Como uma pinça para içar tambores, carretéis, assim como uma retroescavadeira, que a gente vai estar vendo também, é simples de calcular, a gente vai estar calculando ela aí. Agora, essas máquinas, elas possuem suas estruturas, seus elementos. Olha esse elemento aqui, ele possui força nesse ponto, ele está vinculado a outra estrutura aqui, a um cilindro hidráulico nesse ponto, e aqui ele tem outra fixação, aqui ele tem outra fixação, então aqui eu vou ter força. 1, 2, 3, 4, 5 pontos com forças. Assim como as estruturas eu tenho 3 ou mais forças. Né? A diferença da máquina para a estrutura é que ela tem partes móveis. Tá? E aí, galera, essa classificação das estruturas é importante em um conceito. Primeiro, a gente viu as condições de equilíbrio, trabalhando num plano, somatório de força em x e y, somatório de momento. Eu tenho 3 equações. Trabalhando aí no espaço, eu vou para 6 equações. Bom, quando eu tenho estruturas que esse número de equações tá, é superior ao número das minhas reações, dos meus apoios. Tá? Vamos dizer que eu tenho lá um apoio, 2 roletes, uma viga em cima de 2 roletes. Ela é uma estrutura hipoestática, porque eu tenho somatório de força em x e y, somatório de momento, eu tenho 3 equações, só que por estar apoiado em 2 roletes, eu tenho apenas 2 reações em y, por exemplo. Então eu tenho 2 incógnitas e 3 equações. Isso diz que essa estrutura, ela não é tão estável quanto deveria ser, é um sistema instável. Os números de reações não são suficientes. Isso é, qualquer força em x que eu fizer nela, ela vai movimentar. A gente chama isso de hipoestática. Tá? Hipoestática. Quando eu tenho uma estrutura isostática, é quando o número de reações são iguais ao número das minhas condições de equilíbrio. Tá? Isso não é critério para eu falar da estabilidade dela, mas a gente já consegue calcular essas reações e a gente já consegue entrar, assim, ter uma noção da estabilidade dela já. Faltam outros fatores também que devem ser estudados, que não vem ao caso aqui agora. E uma estrutura hiperestática é quando eu tenho um número de reações maior do que o número de equações. Né? Estruturas engastadas, ela me dá números de reações muito maiores, né, do que as de equações. Então eu não consigo determinar essas reações apenas com aquelas condições de equilíbrio. E a gente chama ela de hiperestática. Elas são um sistema indeterminado. Tá? Bom, vamos começar aí com as treliças. Vai ser o nosso foco da aula de hoje. Depois a gente entra em estruturas e máquinas. Tá? As treliças. Quando a gente fala de treliças, olha esse prédio da Unilever, do escritório da Unilever em Roterdã. Repara o comprimento vão dele, né? Olha o quanto ele vence. Ele tem um apoio aqui e um outro apoio aqui, né? E olha só, ela é toda treliçada, 4 andares aqui. Olha como é que essa estrutura é uma estrutura, parece que ela é mais leve, é mais limpa, né? Olha a estrutura aí do prédio da Casa do Comércio em Salvador, na Bahia também, semelhante, né? Ela consegue estar aqui em balanço, né?
ela tem uma fixação e a geometria dela é bem mais complexa um pouco, né? Aí já no Central Metropark em Nova Jersey, nos Estados Unidos também. O que essas estruturas metálicas elas são utilizadas em alguns casos? Aqui no Brasil a gente nem vê tanto na área urbana, né? A gente vê mais na área industrial. Bom, essa estrutura ela parece ser mais leve. Por que que ela Por que que ela é interessante? Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, por curiosidade, não é o nosso foco aqui do estudo, mas por curiosidade, as estruturas treliçadas, a estrutura metálica, vamos entrar assim, na metálica, ela tem um custo mais elevado do que o concreto. O custo do metal é mais elevado do que o concreto. O peso do metal, a densidade do metal, é quase o dobro, o dobro do concreto. Então ela é mais pesada, tá? Mas a diferença é que eu não tenho ela toda maciça, eu não tenho uma viga, quando eu vou trabalhar com um vão, só para vocês terem ideia, em um edifício que eu preciso utilizar uma viga de 1 metro de seção de altura, né? Eu posso utilizar uma viga de 60 centímetros de estrutura metálica. E ela não é toda maciça, é um perfil I, ao contrário de uma viga de concreto armada, né? Que é toda maciça, um perfil retangular todo maciço. Então, em termos de peso, ela acaba se tornando mais leve, tá? Pô, se o concreto é mais barato, mas ela é mais leve, o que mais influencia, galera? Primeiro, mão de obra. A mão de obra não é, a mão de obra nessas estruturas, ela não ela precisa de ser especializada, né, na estrutura metálica. A gente precisa de um bom soldador que conheça da estrutura, a parte de pintura também é muito importante, tá? Então, a mão de obra, você precisa de uma qualificação maior para se trabalhar com estrutura metálica, o que a gente vê muito na indústria. Tá? Outra coisa importante aí, quando a gente vai, por exemplo, pega a cidade de São Paulo. Olha o tamanho dessa cidade de São Paulo. Imagina você fazer tráfego de caminhão de betoneira aí nessas regiões. Como é que você vai estar passando? Um caminhão betoneiro ele tem 8 metros cúbicos. Imagina você construir um prédio de 20, 30 andares. O tanto de caminhão que você vai precisar para jogar concreto ali. Ou, dependendo do local, o acesso que ele vai ter, o trânsito. E ele tem um tempo de cura, esse concreto. O concreto demora para se curar. Né? A estrutura metálica não. Você pode construir ela num galpão, ele já faz toda a inspeção daquela estrutura metálica num galpão e você traz ela em partes e com guindaste você vai montando. Um exemplo disso é um prédio da Mini Sky City, na China. Um prédio de 57 andares que foi construído em 19 dias. Dá uma olhada depois no YouTube aí, procurem aí. Prédio de 57 andares na China, construído em 19 dias. Todo de estrutura metálica, subiu rápido o prédio. Enquanto eles estavam construindo aqui os últimos andares, aqui embaixo já estava pronto. Porque enquanto ele está aqui, você já pode estar executando aqui. E outra, você não tem a cura do concreto, né? Aquele tempo que um concreto demora, você consegue montar, você consegue montar a estrutura metálica mais rápido, tá? Outra coisa, em locais de difícil acesso, como a gente falou da cidade de São Paulo, e quando você vai construir torre de transmissão no meio na mata, por exemplo, né? O bom da estrutura metálica é que você pode, no seu canteiro de obra, monta ela. Existe isso. O pessoal monta, as empresas montam, faz a pré-montagem de toda a estrutura metálica. E ao fazer a estrutura, faz a montagem da estrutura metálica, faz a inspeção, desmonta e carrega em caminhões até o local e com auxílio do guindaste você faz a montagem. Aí você tem o pessoal trabalhando em altura, né, apenas para parafusar, para fixar ou soldar essa estrutura. Então isso facilita muito. Tá? Então, em termos de rapidez da construção na obra, isso pode se reduzir em até 35% ou mais, se bem planejado, até 50% do tempo de execução dessa obra de estruturas metálicas. E as treliças estão aí para auxiliar nessas estruturas. Tá? Ela é fundamental na estrutura metálica. Não só a estrutura metálica, você tem estruturas de madeira também. Tá? E muitas vezes você tem estruturas mistas. Você vai ter concreto, com aço, madeira, e você vai estar trabalhando dessa forma, o que facilita essa montagem. Outra coisa importante também com a estrutura metálica é onde serão construídas. Tá?
Deve-se ter um conhecimento muito bem do processo de pintura que você vai utilizar naquela estrutura metálica, desde a sua preparação superficial até a pintura e o acabamento final, e até mesmo quando não utilizar a pintura, ter conhecimento desses aços. Aços de boa resistência à corrosão quando você colocar próximo ao mar. Existem aços aí do tipo Corten, com elementos de liga que vão te dar essa resistência à corrosão, mas como eu falei, não vem ao caso aqui agora. Então, essas estruturas treliçadas aí, ó, chego na festa, montei, fiz a festa, desmontei, tchau e benção. Então vamos lá, galera. Essa estrutura consiste de elementos unidos por nós, tá? E ele não é nenhum elemento, ele é contínuo, tá? Eu tenho aqui um elemento A a D, um nó e um elemento de D a B, tá? E aí a maioria das estruturas reais é feita de várias treliças unidas por uma forma estrutural espacial. A gente vai trabalhar primeiro com um plano, porque é a mais simples, e depois a gente vai estar trabalhando ela de forma tridimensional no espaço. Mas, de forma geral, elas trabalham com os carregamentos no mesmo plano da estrutura, então isso facilita muito o nosso cálculo. Tá? Outra coisa importante, as ligações. Existem vários tipos de ligação. Uma viga totalmente engastada, uma viga semi-rígida, né? Esse tipo de ligação que eu tenho aí é totalmente gastado, semi-rígido e articulado fixo. Isso é importante quando a gente entra nos cálculos mais profundos dessa estrutura metálica, nos cálculos mais aprofundados da estrutura metálica e treliças. A priori, nós vamos considerar simplificar, para facilitar os nossos cálculos, ela sendo pinada. Por exemplo, se ela for engastada, se eu pego uma barra engastada de ambos os lados, né, nas extremidades dela, quais são as forças que eu tenho quando ela é engastada, as reações? Forças em x e y e momento. Então eu tenho aí 6 incógnitas. Se eu tenho 6 incógnitas e 3 equações, eu não resolvo o problema. Tá? Então o que é considerado? Para os cálculos de estrutura, nós consideramos que as treliças de estruturas treliçadas, as treliças elas são pinadas nos extremos. O que isso significa elas são pinadas nos extremos? Elas vão sofrer apenas forças em x e y, e essas forças estão na mesma linha e mesma direção, né? Estão na mesma direção, têm a mesma intensidade, porém sentidos opostos. Isso é importante para a condição de equilíbrio da treliça, para a gente calcular ela, e tem outro fator importante também, que é a questão da esbeltez dela, que a gente vai estar falando. Tá? Então, se essa treliça está sofrendo estiramento, ela está trabalhando sob tração, ou ela pode também trabalhar sob compressão. Isso facilita muito, simplifica os nossos cálculos. As minhas treliças, olha um exemplo de uma ponte, né? No uso geral, esses elementos são esbeltos e eles suportam poucas cargas laterais. Reparem que na hora que eu utilizo onde vai a pista aqui, né? Onde vão passar os carros, a força toda é distribuída nessas vigas, nas partes, nas longarinas e nas transversais, né? E delas eu passo para a minha estrutura treliçada. E repara que ela passa nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Eu não tenho nenhuma força na minha treliça aplicada no meio da barra. Por exemplo, não tem nenhuma força aplicada de forma perpendicular à barra. Por quê? Porque senão ela sofre flexão. Então, considerando que ela é pinada e as forças estão na mesma linha da barra, igual a gente viu no estágio anterior, isso facilita muito os cálculos e não só isso, reduz as dimensões da minha treliça. Eu posso trabalhar com peças mais esbeltas, peças compridas, com seções menores, o que me dá maior facilidade de montagem, menos peso e facilita os nossos cálculos também. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas treliças e as forças aplicadas nas treliças têm que ser nos nós. Tá? Eu não vou ter força no meio da minha barra, igual representado aqui. Alguns exemplos de treliças típicas de telhados, tá? Com seus nomes, treliças típicas de pontes, algumas também são usadas também em telhados, tá? E outros tipos de treliça que a gente vai estar vendo aí, né? Treliça em balanço também é muito comum, guindastes. Então vamos lá, galera. A treliça simples, uma treliça rígida, é aquela que não irá entrar em colapso sob a aplicação de carga. Por exemplo, se eu pego uma treliça nesse formato e aplico uma carga em B, vocês entendem que
por ele ser um nó, ele pode se deformar facilmente, dobrar aqui. Então, o que acontece? O ponto C vai se deslocar e o B ele vai tender a cair. Minha estrutura entra em colapso. Para que eu evite isso, por que não colocar uma outra barra de B a D, por exemplo? Então, as estruturas treliçadas do próprio nome vêm de um triângulo, né? Eu tenho 3 barras e qualquer força que eu fizer, eu vou estar distribuindo essa força para as outras nós, que vai estar distribuindo para as outras barras. E aí, eu posso trabalhar com essas treliças combinando esses triângulos. Se eu pego um triângulo, coloco outro triângulo, e as treliças são formadas dessa forma. Tá? Onde eu tenho na treliça aí que o número total de elementos é igual a 2 vezes o número de nós menos 3. Então, é uma treliça simples. Quando eu tenho o número de elementos igual a 2 vezes o número de nós menos 3, eu tenho uma treliça simples. Um exemplo, vamos pegar esse elemento aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 barras. Quantos nós eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Então, eu tenho 5 elementos. E essa combinação aqui vai dar 5 também, o que torna uma treliça simples. Tá? Depois a gente vai falar de treliças compostas. Mas vamos lá. Existem 2 métodos para se calcular as treliças. Método dos nós e método das seções. Vamos iniciar com o método dos nós, que é onde é o nosso foco aqui, a gente iniciar os cálculos de treliças e depois vocês poderem dimensionar essas treliças. Tá? Por exemplo, eu tenho essa treliça que a gente já viu ali, ela é formada por 5 elementos, AC, AD, CD, DB e CB. Ela está pinada no ponto A e ela tem um apoio basculante, um rolete no ponto B. E uma carga aplicada no nó P. Reparem que todas as cargas externas estão aplicadas nos nós. Primeira coisa que a gente faz, então, galera, determina as reações. Determina as reações, determina as cargas externas desse perfil. Então, vamos supor, eu conheço a carga P e eu sei que aqui no ponto A é pinado, no ponto B há um apoio basculante. Então, eu tenho reação em Y e X no ponto A e apenas em Y no ponto B. Tá? 3 incógnitas, 3 equações que a gente já conhece, uma tabela de força em x e y, uma tabela de momento, eu resolvo o problema, conhecendo o valor de P. Então, determinei ela, o que eu vou fazer agora? Desenhe a treliça em vista explodida, onde eu consiga ver cada pino, cada ponto e cada elemento. Tá? Importante aí, galera, uma barra, a força que atua nessa barra, quem é que vai estar fazendo a força nessa barra? A força na barra AB, quem faz é o nó C e o nó A. O nó A, ele tende a empurrar a minha barra, e minha barra, então, tende a empurrar o nó C. Só que o nó C empurra a minha barra de volta, e ela tende a empurrar o ponto A. Então, eu tenho ação e reação aí. Tá? A força que o nó faz na barra é no sentido oposto à força que minha barra faz no nó. E com isso eu consigo desenhar cada nó e cada barra. Tá? E eu vou estar verificando as forças, o equilíbrio de cada nó. A ideia do método dos nós é a gente trabalhar com o cálculo do nó. Exemplo dele ainda, vamos calcular aí, por exemplo. Vamos pegar aí, escolha um nó para a gente iniciar os nossos cálculos. Supondo que eu já conheço a reação em A e reação em B, né? Eu devo pegar, calculei a reação em A, calculei a reação em B, vamos escolher um nó para eu calcular as minhas condições de equilíbrio, que é a somatória de força e somatória de momento. Olha só, quando eu olho um nó, existe somatória de momento em um nó? Força gera momento em ponto? Não. Então, no método dos nós, eu vou ter forças. As condições de equilíbrio, apenas condições de equilíbrio em x e y. Isso me ajuda a determinar um ponto para eu iniciar os meus cálculos. A ideia é eu pegar um ponto que eu tenho apenas 2 incógnitas, já que eu tenho 2 equações, eu posso ter no máximo 2 incógnitas para resolver, senão eu não resolvo, né? Exemplo. Vou pegar aí, olhando essa estrutura, né? A força que eu tenho na minha barra AC são as forças que os meus nós fazem na minha barra. Tá? E assim por diante eu posso determinar a força em cada elemento. Vamos escolher um desses nós. Se eu determinar a força AC no nó C, é a força AC no nó A, com o sentido oposto, com a mesma intensidade e mesma direção, porque a minha barra só trabalha nessa direção. Tá? Então a força só vai atuar nessa direção na barra. Então vamos lá. Se eu pego o nó C, por exemplo, quantas incógnitas eu tenho? Quantas forças eu tenho? Eu tenho 3 forças.
três forças. Quais são as condições de equilíbrio? Somatória de forças em x e y. E somatória de momento? Somatória de momento. Força não gera momento em nó. Então, somatória de momento no método dos nós, eu não vou utilizar. Eu não consigo determinar a força AC, CD e CB olhando o nó C. Não é possível. Então, vamos escolher um nó que eu tenha apenas duas incógnitas, que eu possa aplicar essas duas equações. Então, olhando a minha barra, quais são os nós que eu tenho apenas duas incógnitas? Olha, o nó A, eu conheço RA, né? A gente já calculou anteriormente. Eu vou ter apenas essas duas barras saindo do nó. Tá? O nó B também. Supondo que eu já calculei RB, eu vou ter apenas essas duas barras saindo no nó, então só tenho essas duas forças. Então vamos lá, olhando no A, conheço RA, tenho incógnita AC e AD, fazendo somatória de forças em x e y, cheque, calculo aí, ó, consigo achar essas forças nessas barras. Vamos para um outro nó agora. Agora olha o nó C. O nó C, se eu já conheço essa força FAC calculada lá no nó A, que é a mesma dela, né? Eu consigo agora ter no nó C apenas duas incógnitas, CD e CB. E aí, aplicando somatória de forças em x e y, eu consigo achar as outras duas barras, CD e CB. Por último, vou olhar aí o nó D. O nó D, já conheço CD, AD, e eu conheço a força P, né? Supondo que eu já tinha força P, eu consigo, fazendo somatório de força em x e y, calcular dB. Calculando dB, eu calculo todas as barras da estrutura. Se quiserem tirar dúvida, façam somatória de forças também no nó B. Se for igual a zero, seus cálculos estão corretos. Se for diferente de zero, opa, diferente de zero tem alguma coisa errada, porque deveria dar zero. Alguma dessas forças aqui, ó, estão erradas, que veio desse cálculo ou desse cálculo. Então deve ser refeito. Tá? Com isso, galera, passar um exemplo para vocês fazerem aí, ó, usando o método dos nós, determine as forças em todas essas barras aí, dessa estrutura ao lado. Tá? Bons estudos!